Eu convido você que trouxe a sua Bíblia a encontrar o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 7. Deus nos criou para que nós possamos viver em comunhão, em comunidade. Você vê muitas pessoas, por exemplo, isso eu falo porque é resultado das minhas reflexões, o resultado da minha vivência, resultado de conversas em gabinete pastoral. Então a gente fala um pouco daquilo que tem vivenciado. Existem pessoas que gostam de morar num apartamento, num prédio. Tem pessoas que gostam de morar em casa. Quem gosta de morar em casa se defende dizendo: em casa você tem mais liberdade de horário, de volume, e se mora em apartamento não se tem. Quem mora em apartamento diz: apartamento dá mais segurança e tal. Então são situações. Existem pessoas que não gostam. E o fato de se morar, por exemplo, num apartamento, é preciso obedecer algumas regras que existem a bem do coletivo, a bem de todos. Então é preciso que haja certas restrições. E aí então isso faz com que algumas pessoas digam: eu não quero. Mas se nós olharmos de uma maneira um pouquinho mais atenta, nós veremos que essas regras, elas deixam as pessoas, ou induzem as pessoas a que cada um dê o seu melhor. Tenha o senso do coletivo, que pense para além de si, não é? E essa, na verdade, é uma proposta do reino de Deus para nós. Deixar do exclusivismo para viver o coletivo, viver corpo, viver comunhão, viver em comunidade. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 18, pode deixar aberto em 2 Reis 7, como você abriu, mas se você puder marcar ali e ir para Provérbios capítulo 18, diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Não é natural, não é normal a pessoa desejar o isolamento, ficar isolado. Você é uma pessoa que gosta do isolamento? Se sim, se essa tua resposta é sim, eu gosto, eu queria que você revisse seus valores, porque nós somos criados por Deus para viver em comunhão, para viver em união, e não para vivermos como ilhas, isolados. Amém? Amém. Essa é a proposta do reino de Deus. Agora sim, vamos lá para 2 Reis capítulo 7, essa passagem que eu farei a leitura, contando no período do profeta Eliseu. Se tiver algum Eliseu aqui, o significado é Deus é salvação. No período em que o profeta Eliseu estava servindo ao povo de Deus como profeta, Israel vivia um momento delicado, porque Israel, quem conhece um pouco da história bíblica ou extra-bíblia, verá que Israel sempre viveu com lutas. Há quem diga que há uma controvérsia. Jerusalém significa cidade de paz. Mas em Israel há sempre essa tensão sobre manter a paz naquele lugar, manter sempre
Mas a história nos conta que houveram muitas guerras, muitas lutas. Esse momento que nós faremos a leitura é um momento de guerra em que o rei Ben-Hadad, era o nome do rei da Síria, cercou, sitiou Israel, e ela estava então sitiada naquele momento, e não podiam circular, não podiam sair ou entrar, eles só poderiam ficar isolados. Então nós podemos ver que o isolamento, a pessoa que se isola pode ter certeza de que existe um ataque maligno. A ideia de andar isolado, de andar sozinho, não é uma ideia do reino de Deus. É uma estratégia maligna para destruir o povo do Senhor. Eu gosto de ter o meu cantinho, meu lugar, eu fico na minha, cada um fica na sua e tudo bem. Essa é uma ideia que não confere, não está em sincronia com o ensinamento da palavra do Senhor. Deus nos criou para viver em comunhão. Então nós vemos o rei Ben-Hadad que sitiou a cidade, deixando a cidade isolada, deixando esse povo isolado dos demais. E nesse momento, imagina um embargo ali que existia, começou a faltar suprimento, começou a faltar o alimento naquele lugar. E a palavra do Senhor nos fala no capítulo 6, que nós não faremos a leitura agora, mas no capítulo 6 nos fala que a fome foi tanta que alguns praticaram canibalismo. Mães com seus filhos. Tamanho foi a crise estabelecida naquele lugar. Uma mãe havia entrado em acordo com outra de que fariam isso com o filho. No dia seguinte, quando eram então para fazer com o filho da outra, não entraram em acordo, foram chamar o rei, disseram: rei, nós fizemos um acordo e ela não está cumprindo. E o rei então rasga suas vestes em sinal de tristeza, diz: eu não sei nem o que falar sobre isso. Isso vai além daquilo que imaginamos. Esse é o contexto que nós vamos fazer a leitura. 2 Reis, capítulo 7, façamos a leitura a partir do versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Quem era o povo Ciro? Aquele que estava cercando a cidade. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Ciros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e de cavalos e de ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Verso 7. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, àqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Verso 9. Então disseram uns para os outros:
não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Verso 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios. E eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Verso 11. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Verso 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Verso 15. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Verso 16 e último por agora. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Amém. Então, como nós vimos nessa passagem, o povo de Deus estava sitiado, cercado pelo inimigo e estava isolado e com agora sem recursos, com medo e sem esperança. E não é assim que muitas pessoas se encontram isoladas, sozinhas, com medo, sem esperança. Existem muitas pessoas nesse exato momento optando pelo isolamento, optando pela distância, optando pela solidão, com medo de viver, sem esperança de vida, vazia no seu sentimento, e assim se encontrava o povo dito povo de Deus. O povo de Deus estava sem esperança. As pessoas em nossos dias, elas estão vazias em si mesmas, algumas, buscando ou procurando algo que não sabem o que é e optando muitas vezes pelo isolamento. Como você tem reagido nesses dias? Os sírios representam o povo inimigo, cercando o povo de Deus, impondo ao povo de Deus um isolamento. E eu pergunto a você: você é uma pessoa que tem comunhão com os irmãos, ou você é uma pessoa que vive isolada? Você tem relacionamento com os irmãos, relacionamento de irmão, de comunhão, ou você é uma pessoa que opta pela solidão? Se você opta pela solidão, por pura opção, por não gostar de comunhão, de junção de outras pessoas, saiba que existe os sírios, o exército inimigo,
sitiando a sua mente, sitiando as suas emoções, impondo sobre você um isolamento. E o isolamento traz escassez, sequidão, vazio, amargura. As pessoas que se isolam são pessoas amargas, amarguradas, magoadas, ressentidas. Como anda o seu nível de comunhão? Esse povo, que é o povo do Senhor, o povo de Deus, estava debaixo da tirania dos sírios que cercaram a cidade. Eles deram oportunidade e os inimigos então cercaram a cidade, e agora eles estavam sem esperança. A palavra do Senhor nos fala de que 4 leprosos, como nós vimos semana passada também sobre os leprosos, né? Então você já sabe que o leproso, ele deveria automaticamente estar isolado dos demais. Ele só poderia estar próximo de um outro leproso. 4 leprosos passando dificuldade semelhante ao povo da cidade, começaram a conversar. E uma conversa de quem não tem mais esperança. A conversa deles era: se nós ficarmos aqui, morreremos. Se formos para a cidade, aonde está o povo de Deus reunido, morreremos. Façamos o seguinte: vamos em direção ao exército sírio. Em lá chegando, temos 2 opções. Ao nos verem, os sírios podem nos matar, ou podem se compadecer e nos dar algo para comer. Então, na matemática pura e simples de alguém sem esperança, não temos muito a perder. Temos inclusive uma chance de sobreviver. Então a palavra do Senhor nos diz que os que eram leprosos então se direcionam ao exército sírio. E se você quiser estudar, para depois você enriquecer a conversa também durante a célula e juntos aprenderem um pouco mais, você verá no capítulo 6 que o Senhor mesmo estava falando através do profeta Eliseu ao seu discípulo. O discípulo do profeta estava dizendo: estamos cercados, o exército inimigo está vindo. E o profeta Eliseu disse que ele fez uma oração, disse: Deus, abre os olhos dele para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. O exército do Senhor que está conosco é maior do que o que se encontra com eles, o exército deles. Então agora o povo estava ali sem esperança, e leprosos, pessoas isoladas, pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, agora tomam uma decisão. Quantas pessoas são assim? Não sei como foi a sua reunião de célula essa semana, mas na que fui, a pessoa dizia assim: quando eu fui para Cristo eu estava sem esperança. Quando eu fui para Cristo eu havia tentado suicídio. Eu havia pensado em suicídio. Mas ela decidiu vir para Cristo, e talvez como aquele testemunho que nós vimos no vídeo, a vida daquela pessoa foi mudada, porque Cristo entrou e mudou a história daquela pessoa. E ela contava aquele testemunho durante a reunião de célula do que o Senhor fez na vida dela. Mas o fato é que para Cristo ser apresentado a essa pessoa, ela estava primeiro sentindo-se vazia e começou a procurar. E muitas vezes Deus permite algumas situações para que as pessoas busquem ao Senhor. Como nós chegamos à conclusão semana passada e durante a célula, que ninguém busca o Senhor se não houver alguma necessidade. Dificilmente alguém busca o Senhor, nem que seja por mera curiosidade. Deixa eu ver o que esse povo faz quando se reúne, o que fala a palavra do Senhor por curiosidade, e outros passando um momento difícil. É assim que nos achegamos.
Assim estava vivendo o povo do Senhor, sem esperança. E você, como você está hoje? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. A palavra do Senhor nos fala, nos versículos 5 até o 8, quero reler com vocês. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, aquele exército que o profeta falou, maior é o que está conosco, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e se esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Aqui nós vemos, nesse segundo momento da mensagem, de que Deus foi a resposta para o povo de Israel e Deus é a resposta para a nossa vida. Deus é a resposta para o desesperançado. Deus é a resposta para o aflito. Deus é a resposta para o oprimido. Deus é a resposta para o enfermo. Deus é a resposta para o perdido. Deus é a resposta para a nossa família. Eles estavam vivendo sem esperança. Eu gostaria que você deixasse aí aberto e encontrasse junto comigo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 25, capítulo 1, a partir do verso 25. Coríntios capítulo 15, capítulo 1, perdoe. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 25. Diz assim a palavra: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A loucura nesse momento da história do povo de Deus é que eles estavam com a morte batendo na porta, eles estavam sendo destruídos e não tinham esperança. E Deus enviou a resposta para aquele povo através de leprosos, através de pessoas que estavam no anonimato, através de pessoas que estavam vivendo aquém da sociedade. Deus usa quem Ele quer, para que sempre a glória seja dada somente a Ele. Deus é a resposta. Não foi os leprosos que tiveram a resposta. Não é fulano que tem a resposta. Não é o irmão.
Deus tem a resposta para a sua igreja, Deus tem a resposta para a sua família, é Deus que tem a resposta para você. Amém. Graças a Deus, porque o povo estava vivendo sem esperança, e esse povo agora sem esperança encontra a resposta no Senhor. Quando eles estavam, o povo sírio estava todos sitiando a cidade, o povo de Deus, a palavra do Senhor nos diz que eles ouviram um ruído, ouviram um barulho, e esse barulho, esse ruído, era o povo de Deus que estava orando. Graças a Deus, porque Deus tem sustentado a igreja, o ministério, minha família, a família dos irmãos, porque alguém está orando. Graças a Deus que Deus sempre levanta homens e mulheres como intercessores para a oração. Eliseu, o profeta, estava orando. Eliseu, o profeta, o homem de Deus, ora para que o discípulo visse. Ele estava também sem esperança, dizendo, olha, todos estão sem esperança e nós também. E naquele momento Eliseu ora e diz, Senhor, abre os olhos desse meu discípulo, para que ele possa contemplar, para que ele possa ver o livramento que o Senhor tem preparado. E naquele momento, eles ouviram ruído, que não era da cortina, que não era para ser desligada, era outro ruído, eles ouviram um ruído, e quando ouviram aquele ruído, eles ficaram com medo, e ao ficarem com medo, todo o povo sírio foge, e deixa cavalo, deixa ouro, deixa prata, deixa roupa, deixa comida para um povo que estava faminto. Um povo que estava faminto, o Senhor traz a resposta usando os próprios inimigos. A resposta para a nossa vida, a resposta para a nossa família vem do Senhor. E nesse momento, a palavra do Senhor nos diz então que aqueles 4 leprosos vão àquele lugar, se saciam, enchem os bolsos de ouro e de prata, voltam para o seu exílio, voltam para o lugar onde os leprosos ficavam, deixam lá ouro e prata e diz, vamos voltar, e vamos em outra tenda, vão em outra tenda, enchem novamente os bolsos e olham um para o outro dizendo, não está certo o que nós estamos fazendo. Não é justo. Um povo está perecendo e Deus nos trouxe a resposta e nós estamos isolados com a resposta apenas para nós. Pense, meu irmão e minha irmã, se é justo você, que tem o maior dos tesouros, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o maior dos tesouros que é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, que entregou a sua vida a Cristo Jesus, o Senhor. Pense agora nós, de posse disso, não falarmos para ninguém, não contarmos para ninguém o que Deus fez, a resposta que o Senhor deu, o sustento que o Senhor trouxe, a mudança na vida que Ele faz. Pense, meu irmão e minha irmã, se é correto você viver isoladamente, dizendo, eu quero me autoproteger. Essa questão de autoproteção tem uma mente dos sírios por trás, dizendo, se isole. E a bênção o Senhor ordena na comunhão. Nós lemos o Salmo 133. Ali, na comunhão dos irmãos, ordena o Senhor a sua bênção. E a igreja, nos dias em que vivemos, e doravante,
está sendo e será muito atacada para que ela se fragmente, para que ela se fracione, para que ela se isole, porque no isolamento, o único interessado no teu isolamento, no meu isolamento, é o nosso adversário. O único interessado no isolamento do povo de Deus eram os círios. Você tem dado passos em direção à comunhão ou ao isolamento. Veja a quem você está seguindo, a quem você está servindo. Deus a quem nós servimos entregou a sua própria vida para que se estabelecesse uma igreja. A igreja é um corpo. E o corpo é feito de vários membros. Nós. E o isolamento é uma anomalia. O isolamento é uma estratégia maligna para enfraquecer o corpo. E eu e você fomos e somos chamados para a comunhão. E antes de continuar a nossa reflexão, eu quero reler com você Provérbios 18 primeiro. Provérbios 18, 1. Traz água, por favor. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. E se você pode, está anotando, anota Marcos 8,35. Nós não vamos conseguir cumprir o nosso chamado tentando nos proteger. Deixa Deus te proteger. Não tente você se proteger, porque você não consegue, assim como eu também não. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele nos alertou dizendo: eu estou mandando vocês como ovelha no meio de lobos. Estamos à mercê. Só não estamos sendo destruídos porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Diga para duas pessoas, por favor: Deus é a resposta para a sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixa Deus te usar. Os leprosos, ou aqueles que estavam condenados, aqueles que estavam separados, condenados à morte, agora receberam do Senhor um milagre, receberam do Senhor a resposta e foram tentados a guardar para si mesmo. Quantos milagres, quanta resposta de oração você já alcançou? E de quantas delas você já falou para o teu irmão, para a tua irmã, dizendo: olha, Deus é a resposta para a minha vida. Deus trouxe resposta para a sequidão da minha alma. Deus trouxe resposta quando eu estava sem esperança, quando não tinha mais expectativa ou perspectiva de vida. O Senhor mudou a minha história. Para quantas pessoas você já falou? Esses leprosos, eu penso que só eles, porque eles foram tentados a guardar a bênção apenas para si. Importante é que eu estou bem, não é? Importante que Deus me respondeu. O Senhor já restaurou a minha casa, casamento, a saúde. O Senhor já me trouxe a resposta naquela área, eu sei lá quais são, não é? Muito bem. Nós vimos semana passada que 10 leprosos foram curados. E quantos voltaram para agradecer? 1. Apenas 1. Pense no nível de gratidão das pessoas. Pense como as pessoas muitas vezes são ingratas para com o Senhor. E esses homens que receberam do milagre, eles se sentiram incomodados e disseram: não é certo. Esse é um dia de vitória. Esse é um dia de
bênção! Esse é um dia de milagre. Como nós continuaremos desse jeito? Isolados? Deixa Deus te usar, meu irmão. Deus quer te usar na célula. Deus quer te usar no trabalho, na família, com os vizinhos. Deixa Deus te usar, então. Vamos reler os versículos 11 até o verso 16, por favor. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Naquele momento, a história toda foi alterada, e da escassez eles passaram para a fartura. Mas a história nos mostra de que quando o rei ouviu, através dos leprosos, de que Deus havia entregue a resposta para eles, o rei foi incrédulo. O rei duvidou. E nós que queremos ser usados por Deus, precisamos estar preparados para suportar a incredulidade das pessoas à nossa volta. Pense agora os leprosos que eram condenados trazendo boas notícias. Pense agora uma pessoa que antes estava pensando em suicídio, evangelizando uma outra pessoa. Pense agora uma pessoa que antes estava deprimida, triste, agora toda alegre, cheio da presença do Senhor, falando de Jesus para outros. Algumas pessoas podem dizer: isso aí é fogo de palha. Isso não vai dar em nada. Incredulidade. O rei olhou e disse: olha, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Os sírios sabem que nós estamos com muita fome e que não há mais comida e que já estamos no desespero. Eles fizeram essa estratégia para nos chamar para fora das muralhas. Quando nós sairmos, todos nós morreremos. Essa é a palavra da incredulidade. Essa é a palavra da incredulidade. E você precisa estar preparado para esse primeiro momento de incredulidade. Talvez você tentou falar do que o Senhor fez na tua vida para os seus pais, para os seus parentes, e eles olhando para você duvidaram ou permaneceram incrédulos. Você precisa perseverar. Porque Deus sempre levanta homens e mulheres para te ajudar nessa hora. Então Deus levantou alguém e disse: rei, muitos de nós já morreram sem esperança, morreram com medo, morreram com fome, morreram isolados.
Vamos enviar alguns dos nossos para que vejam. Se eles morrerem, todos nós teremos o mesmo destino. Então está decretada a nossa morte. Agora, se eles voltarem com vida, é porque o Senhor nos trouxe a resposta. Então Deus levantou pessoas com coragem para dizer: eu quero experimentar o que você tem experimentado. Eu quero do milagre que Deus fez na sua vida. Eu quero esse Deus que supre as minhas necessidades. Mas você precisa estar preparado para enfrentar a crítica, talvez a oposição. Você precisa estar preparado para enfrentar a incredulidade e o ceticismo de algumas pessoas. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles foram e viram e constataram que de fato o Senhor havia feito. E todo o povo, todo Israel foi àquele lugar e saqueou todo aquele lugar do exército do inimigo. O exército inimigo estava apostando no isolamento, mas Deus operou o milagre da comunhão. Um povo que estava sem esperança. Eu quero ler com você 2 textos ainda. Romanos capítulo 15 e o verso de número 13. Romanos capítulo 15 e o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Um povo que estava sem esperança, e o Senhor disse: o Deus da esperança, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que restaura a esperança na vida daquele que estava desfalecido, na vida daquele que estava vazio. E o Deus de toda a esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu encerro lendo com vocês Atos capítulo 2. Um pouquinho atrás desse texto que você leu, nós temos Atos capítulo 2, a partir do verso de número 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina. O que é doutrina? O ensinamento, são os princípios, é a palavra que está sendo ensinada nos domingos, no talmidim, na célula, no discipulado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na comunhão. Perseverar fala de esforço. Se esforce para ter comunhão com os teus irmãos. No partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que que o Senhor acrescentava dia a dia? Porque existia um povo que perseverava na união, que perseverava na comunhão. Você precisa lutar contra
os ciros espirituais, contra essa ideia do isolamento. Você precisa lutar contra essa ideia do exclusivismo. Sozinho, eu estou protegido. Tão protegido que você vai acabar, ou você não, a pessoa que pensa assim, criando uma muralha tão grande a ponto de sufocar essa pessoa. Protegida no seu isolamento, protegida em sua solidão, só. Porque existem pessoas, por exemplo, usando o exemplo do início da mensagem, que não gostam de morar em apartamento, porque eu quero a minha liberdade, e de repente no apartamento eu não tenho. Porque as pessoas não gostam da comunhão, porque eu quero ter a minha liberdade. Só que no reino de Deus, nós somos chamados para viver em união, em comunhão, uns com os outros. E para isso, você será forçado a ser cada dia melhor. É por isso que muitas vezes as pessoas, não quero, eu quero me isolar, porque eu não quero melhorar. Eu sou assim, sou desse jeito mesmo, então melhor eu agir assim. Não! Lute, persevere na comunhão, no partir do pão, nas orações. E quando agimos dessa maneira, o Evangelho de João nos ensina isso. O mundo crerá quando olhar para nós, e ao olhar para nós, enxergar um povo unido, que vive em comunhão. Amém? Que nada separe você da comunhão com os teus irmãos. Mesmo assentado como você está, nós vamos cantar um louvor que fala sobre essa comunhão. Essa música antiga, não tanto, mas antiga, ela fala que nós recebemos um novo coração, e esse novo coração sabe que eu preciso de você, você também precisa de mim. E nós juntos podemos continuar caminhando. Sozinhos somos alvos fáceis do nosso adversário.